Então, agora, para falar sobre a inclusão da perspectiva feminina, nossa querida e eterna presidente da Associação Nacional de Procuradores Verdade. Municipais, que nos vai brindar com a sua fala. Lilian Azevedo. Olá, boa noite. Estão me ouvindo bem? Que eu acabei não testando o som. Ai, Arícia ali ouvindo. Fiquei tão feliz aqui. Você não está tendo noção. Cada vez que você falava NPM, tal projeto da NPM, enfim, né? Tenho que começar dizendo isso. Que a gente luta, trabalha, mas é bom também a gente observar os frutos, né? Mas, fazendo inicialmente uma fala institucional, quero parabenizar a todos vocês, né, idealizadores desse evento, com todas as escolas, e com isso agradecer imensamente o honroso convite aí da minha amiga querida Vanesca. Isso é um presente de final de tarde, eu já tive um dia hoje daqueles, mas é um presente aqui escutar vocês. Quero agradecer a você, Cíntia, toda a parceria na Enadim, por tudo que a gente, né? Você chegou, já tinha começado a minha gestão, e como você é potente, é grande, a Sinara. Quanto mais eu ouço as histórias do Rio de Janeiro, mais eu me encanto, Arícia. Hoje eu me sinto sua íntima. Enfim, não sei se você se sente assim de mim. Eu já me sentia, Lilian, com aquele evento dos líderes. Já me senti. Já pode se sentir. Enfim, com isso eu faço uma saudação geral a todos aqui, idealizadores desse evento. Minha gratidão, né, por essa proposta. E eu começo aqui, enfim, tem um desafio de ser a última, que enfim, né, mas tem um lado bom, que eu também vou me permitir fazer disso aqui um bate-papo, uma troca, para a gente finalizar, né, esse momento tão significativo que vocês trouxeram aí ao longo do dia. Então, eu começo aqui citando Nelson Mandela, lembrando: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, ou por a sua origem, ou pela sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar, pois o amor chega mais naturalmente ao coração, humano do que o seu oposto. A bondade humana é uma chama que pode até ser oculta, mas que jamais ela é extinta. E eu começo com Nelson Mandela porque nós estamos no ambiente de uma escola, de várias escolas aqui reunidas, E a gente está aqui discutindo diversas teorias, diversos projetos, mas eu também chamo a atenção dessa responsabilidade dessas escolas, com esse ensino. E por que não dizer desse ensino que passa necessariamente através do caminho do amor? Porque a gente vai falar aqui de várias ações, mas a gente está aqui, na verdade, falando do amor genuíno, do amor que nos deve mover como seres humanos. Porque se não for sobre esse amor, essa troca, não tem por que a gente estar aqui. A gente vai estudar, a gente vai se especializar, a gente vai fazer, e é importante, mestrados, doutorados, a gente vai fazer projetos, Mas se a gente não partir desse caminho de que a gente tem que reconstruir a proposta jurídica que está posta aí, e que essa reconstrução passa por esse caminho do afeto, a gente se perde no meio do caminho. Eu sempre gosto de falar nas minhas palestras das 3 salas, que o peregrino enfrenta na sua jornada, lá nas teorias filosóficas. A primeira sala, a sala da ignorância, onde todos nós, de uma certa maneira, estamos, porque a gente nunca sabe tudo. A segunda sala é a sala do conhecimento, que é uma sala perigosa, porque ela tem uma flor maravilhosa, que traz um cheiro, que deixa a gente inubriado, que é a teoria, é quando a gente começa a estudar,
estudar, quando a gente começa a ver as teses, e aí se a gente deixar, ainda mais a gente da área jurídica, a gente se perde nisso, e aí nessa sala, nessa metáfora, ela tem uma cobra enrolada em um dos caules dessa flor, que se você não estiver atenta, você pode se sucumbir nessa sala. E tem, por último, a sala que o peregrino chega nessa caminhada, que é a sala da sabedoria, que é quando você consegue reunir a teoria, a prática, mas através do afeto. E aí sim, você consegue fazer essa jornada, que é para o que nós, todos nós, viemos aqui nessa terra. E com isso, eu trago aqui, quando vocês trazem a proposta dessa agenda internacional, dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, e a gente aqui pode citar a ODS número 5, que já foi falada aqui, que fala da igualdade de gênero, ou a ODS 10, que fala da redução das desigualdades, ou mesmo a ODS 16, que fala de paz, justiça e instituições eficazes. A gente pensa em toda essa agenda internacional, a gente começa a lembrar, por exemplo, não sei vocês, mas eu me lembro que lá na época da faculdade, a gente ouviu muito falar sobre a Magna Carta. Alguém lembra lá de João, Terra? A gente teve que decorar tudo aquilo ali, mas a gente nunca ouviu, por exemplo, falar sobre a Carta de Mandinga, que, para quem não conhece, é uma carta também conhecida como Curucanfunga, que é um documento histórico de 1222, originário do antigo Império do Mali, na África Ocidental. E essa carta, lá de 1222, ela já falava de questões de gênero. E ela estabelecia a proteção das mulheres na sociedade. Ela proibia violências contra as mulheres, garantindo respeito e dignidade, inclusive a participação das mulheres com direitos políticos, de decidir sobre um império do matriarcado, mas a gente não ouviu falar sobre isso. A gente, por exemplo, a gente não ouviu falar sobre a Constituição do Haiti, que é outro movimento histórico importante da gente mergulhar, da gente estudar, quando a gente pensa sobre a perspectiva internacional dos direitos humanos. E por que isso? Porque nós fomos vítimas de um epistemicídio. Nós fomos vítimas, como já diz lá Chimamanda, do perigo da história única, de achar que os saberes pertencem a um sujeito universal, que, por certo, é um homem branco, eurocêntrico. A gente vê ali a escala evolutiva humana, as figuras que começam a se parecer a nível primeiro, não tem nem sequer a figura da mulher, Então, com várias violações de direitos humanos, diante disso. E aí, eu vendo aí nas fotos que a Arícia trouxe, eu vi ali a nossa Esperança Garcia. A gente pensar que hoje ela é reconhecida como a primeira advogada a ter feito essa petição, pedindo direitos possíveis naquela época para ela, mas não só para ela e para aquela comunidade que estava ali. E que agora é que, em pleno século XXI, que a gente pode divulgar e falar sobre a história de Esperança Garcia. Esse mês de março, inclusive, é um mês muito simbólico. É um mês que a gente fala do mês das mulheres, porque não é o mês da mulher. Porque a mulher, ela existe em diversos aspectos. A gente fala também do aniversário de Carolina de Jesus, que muita gente fala, era uma catadora de lixo. Não, ela era uma poetisa maravilhosa, alguém que a gente tem que ter orgulho. É o aniversário também de mês de março de Luiz Gama, esse advogado abolicionista, baiano, que fez história com essa caminhada. Então, e agora, no dia 21 de março, é o Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial e também uma data que agora reconhece as religiões de matrizes de terreiro. Inclusive, recentemente, eu fui convidada, tem uns 10 dias,
com muita honra, eu faço parte também de um instituto chamado Juristas Negras, e eu fui convidada numa audiência pública online para falar na Corte Interamericana de Direitos Humanos, questionando o Estado brasileiro no que diz respeito ao racismo religioso, porque a gente tem que começar a ouvir esses nomes, falar sobre o racismo religioso, quando a gente fala de sustentabilidade, falar sobre o racismo ambiental nas cidades, a gente precisa começar a enfrentar esses temas. E aí eu começo a refletir, diante de todo esse contexto, no que diz respeito às políticas públicas, principalmente as políticas públicas das nossas cidades. Porque todo esse papo aqui inicial é para a gente entender que, por exemplo, eu falo logo da minha cidade, que faz aniversário agora, dia 29 de março, que é a cidade mais negra fora do continente africano. E é uma cidade extremamente desigual. Hoje, inclusive, eu vim de um evento, a gente lançou na OAB, eu estou como vice agora, diretora da ESA na OAB, e hoje foi um dia emblemático para mim. A gente lançou a Escola Antirracista da ESA da OAB Bahia, um projeto pioneiro. Você não tem ninguém no sistema OAB que tenha uma escola antirracista. Na ideia de você fazer um trabalho sistemático, para além do dia 20. Para além do dia 20, vamos ter uma escola. E por que eu falo de uma escola? Porque nós precisamos formar para transformar. A formação que eu convido aqui a vocês é aquela formação que transforma. E isso tudo tem a ver o quê com os procuradores municipais? Porque eu me lembro que eu passei 4 anos de gestão, 2 anos ao lado do meu amigo e irmão Gustavo Tavares, como vice-presidente. Depois, mais 2 anos ao lado da minha querida presidente atual, Anne Caroli, na gestão que eu conduzi, dizendo que os procuradores e procuradoras municipais, eles eram essenciais à justiça, porque eles efetivam direitos fundamentais. E aí é que eu quero chegar. Porque para a gente ser instrumento de efetivação de direitos fundamentais na cidade, a gente precisa estar preparados para transformar essa cidade. E a gente tem que reconhecer que existe um tensionamento. Existe um tensionamento. E a gente tem que colocar esse tensionamento na mesa se a gente quer aprender a transformar as nossas cidades. A gente tem um tensionamento, e aqui fazendo um recorte, entre gênero e raça. São dados e mais dados que demonstram como a mulher, em diversos aspectos, não é só no aspecto jurídico, não. É no aspecto jurídico, é no aspecto social, é no aspecto econômico, é no aspecto mental. Não faz muito tempo, não. Tem 1 semana que eu estava com uma colega caminhando, fazendo agendas em Brasília, e de repente a gente estava numa reunião com parlamentares. E eu não tenho nem condição de dizer a vocês o que um dos parlamentares, pedindo para falar no ouvido dela, disse a ela. Eu não tenho nem condição de dizer a frase aqui que ele disse a ela. De repente, você está ali numa agenda e você simplesmente é violentada e você tem que sustentar, porque aí na hora você não sabe o que é que você diz, eu reajo, eu faço o que é. Então, isso é algo cotidiano. Então, como você disse, que a enfermeira, que o pessoal lá do hospital tinha que provar. Porque como é que prova? Com um ouvido, sei lá o que foi. Porque existe um tensionamento. E da mesma forma, na pauta racial. Quando, hoje eu vi diversas vezes, diversas pessoas brancas dizendo, olha, é muito bom a escola antirracista, eu sei que eu não tenho lugar de fala, porque eu não sei... Quem disse? Todos nós temos lugar de fala, todos, sem exceção. Cada um, se a gente tem um assalto dentro de um ônibus, é evidente que se ali o investigador, ele vai chegar ali para o cobrador vai ter a visão dele do assalto e vai poder partilhar. Se ele chegar para a vítima vai ter a visão do que ela sofreu. Se chegar com a amiga que estava do lado, ela também vai ter uma visão. E é a mesma coisa. Todo mundo, nós estamos na mesma mesa. Todo mundo tem esse olhar, todo mundo pode contribuir.
Você não precisa ser a vítima para você contribuir, você tem como contribuir. Então, não tem essa de você não ter lugar de fala. Não, mais do que lugar de fala, você tem lugar de ação. Né? E a escola tem que ser esse locus, né, que nos desafia a partir para a ação. E o procurador do município, nossos colegas, eles têm que entender que se as políticas públicas, né, são essenciais, se nós somos instrumentos essenciais para a efetivação da política pública, a nossa caneta tem uma responsabilidade imensa, porque não é possível que eu, que sou cristã, né, sou batista, tenho uma formação protestante, mas não é possível que eu não enxergue o direito das pessoas de terreiro de ter a sua fé. Não é possível. Isso que eu na minha fé, entendo pelo respeito a todos os tipos de manifestações religiosas e até não religiosas, que a pessoa não acredita em nada. Mas isso já é uma formação minha, mas ainda que assim não fosse, quando eu visto a roupa de procuradora municipal, quando eu assumo essa função, eu tenho que entender que eu estou ali para respeitar direitos fundamentais e mais do que respeitar, eu estou ali para efetivar. Então, você não pode ter um olhar engessado que não entenda por que é que determinado terreiro não consegue reunir as documentações pertinentes, legais, como ele vai conseguir reunir essas documentações se por muito tempo a prática do candomblé foi considerada banida da nossa sociedade, porque era coisa de preto. Não tem como. Então, você tem que observar que não é normal você ter um edital de fomento para a cultura, certo? Fomento de pessoas vulneráveis, diante de todo o Brasil, e você perceber que as entidades que estão sendo beneficiadas são sempre as mesmas entidades, que não refletem a população que merece, e que sim, você pode implementar cotas para esse recurso. O procurador ele tem que entender isso. Você tem que entender, quando você fala no contexto da reforma tributária, de como é que você está aplicando essa tributação para você, claro, beneficiar mulheres que precisam desse tipo de inserção na sociedade. Então, são os diversos campos. Você vai para o campo da saúde, você vai entender o problema dos partos, da questão das anestesias que são economizadas em corpos negros, porque se tem ainda a mentalidade que a mulher negra ela aguenta mais aquilo ali, e que isso acontece. Eu estava hoje, o juiz Fábio esteve no nosso evento. Fábio, para quem não conhece, ele é assessor do ministro Fachin, fez um trabalho incrível, inclusive na área da saúde, e trouxe dados demonstrando isso de forma concreta. Então, um procurador que não mergulha e que não entende isso, ele não vai dar conta de efetivar direitos fundamentais na cidade. E aí vem um último ponto que eu quero trazer para vocês, que diz respeito às estratégias. Quando a gente pensa nas estratégias, eu amei quando eu vi o título, que falou da mentoria das lideranças negros e negras, que eu tive a honra de fazer aí em parceria, seja com a Enadim, com a NPM, com a ESA do AB Paraná, com a IBDA, ali, com minha parceira da ESA, enfim, juntamos várias mulheres maravilhosas para a gente fazer essa mentoria como uma estratégia, porque vocês trazem ali a dor, a delícia de ser o que E hoje, se eu estou aqui, é porque eu tenho essa delícia de hoje ser uma mulher negra. Eu sou uma mulher negra. E dizer isso é algo muito forte e simbólico, porque Neuza Souza já diz que há um processo de tornar-se negra. Assim como Simone de Beauvoir diz que é um processo de tornar-se mulher. Porque a gente não se engane, a gente não nasce mulher. Numa sociedade patriarcal, a gente já nasce com um roteiro. E se você não cumpre esse roteiro de ser uma menina, mocinha, fecha as pernas, mocinha, não fala desse jeito, de ter ali, qual é o nosso sonho? Marido, claro, ser uma boa mãe, uma boa família. Mas o problema não é esse, porque eu tenho um bom marido, eu sou uma boa mãe, eu amo tudo isso, eu casei. Ok.
Mas o problema é quem não faz isso, cara. Quem não faz isso é uma frustração, né? Que tamanha, é uma cobrança tamanha. E quando a gente começa a envelhecer? Porque você sabe qual é a idade ideal das mulheres? A idade ideal das mulheres mesmo é quando, na verdade, ela é homem. Porque essa é a idade ideal. Se for possível a gente se transmudar em homem, porque ó, se ela é muito nova, ela é muito nova, uma menina ainda, é nova demais, né? Se ela tá ali já numa idade mediana, pera aí, né? O que você espera dela? É normal, gente, eu não posso hoje estar no evento, porque vocês sabem, né, eu tenho minhas filhas, enfim, é isso que vocês vão esperar de mim. Eu tenho que amamentar, enfim. E se ela é dita velha, aí acabou. O que essa mulher ainda quer? Meu Deus, Vanessa, vai se aposentar, Vanessa quer estar em tudo. Ai, não tem senso. Então não existe idade ideal para a gente, né? Que é uma cobrança totalmente diferente ao público masculino. Então, a gente precisa cada vez mais tornar-se mulher, tornar-se negra, para a gente realmente ter a delícia de ser o que é. Para eu poder estar aqui inteira. Porque só foi assim que eu pude conduzir a NPM com as pautas essenciais para a nossa carreira, mas também dizendo que é essencial a gente fazer o bom combate de implementar direitos fundamentais que passam necessariamente pela questão racial do nosso país. E falando em estratégia, eu trago aqui, para finalizar, 4 desafios aí para as nossas escolas. Eu trago o desafio de nós sermos cientistas. Nós precisamos mesmo ter formações, né? Nós precisamos ter pesquisadores, porque ninguém duvida da importância, né, da licitação, ninguém duvida da importância do direito tributário, ninguém duvida sobre tudo isso, mas as pessoas duvidam da pauta de gênero e duvidam da pauta de raça, e a gente sente isso no concreto. Se hoje eu faço um concurso que tem cotas e, de repente, implemento uma comissão de heteroidentificação, com tudo que o STF quer, o STF tem uma DPF que ela fala passo a passo que uma comissão tem que ter. Eu faço todo o dever de casa. E amanhã depois a comissão de heteroidentificação identifica que alguém está fraudando, essa pessoa pode entrar no judiciário e pode derrubar tudo. A gente está tendo o maior problema agora em Sergipe com a questão da OAB e a questão do quinto, por conta do judiciário, né, interferindo. Então, como é isso? A gente precisa ter fundamento. Pessoal, isso assim, e essa comissão aí tem cientificidade? Tem, como tantas outras questões das mulheres. Então, a gente precisa estar, assim, investindo em pesquisa, investindo em produções que tragam cada vez mais sobre isso. Mas a gente também precisa, lembrando aí de Luiz Gama, que eu falei, que é aniversário nesse mês de março, ser com Luiz Gama, ser práticas e práticos. A gente tem que alinhar, como eu falei, o lema, formar para transformar. Então, nós temos que ser, como escola, provocadores. Provocadores tanto do sistema interno como do sistema internacional. A gente precisa atuar nas cortes internacionais, nas cortes interamericanas. Por que não? Precisamos. Nós temos uma Vanessa, temos uma Sinara, temos uma Cíntia, temos uma Arícia e tantos outros, temos Alex. Temos pessoas capacitadas e a gente precisa provocar, porque tem muita coisa ainda a ser implementada. E é através das escolas, com as ações práticas, que a gente vai conseguir isso. Mas a gente também tem que fazer um processo de escuta, principalmente a procuradoria, porque se a gente cuida de uma população que está dentro de uma cidade, como é que a gente cuida sem fazer a escuta do que essas pessoas precisam? E é uma escuta ativa e provocativa. Porque quando a gente chama a sociedade civil, a gente não chama para educar, não, a gente chama para trocar. Porque a gente vai aprender e eles vão aprender, é dessa troca que nasce o direito tem que ser algo vivo. É algo que faça sentido na nossa caminhada. E, por fim, nós temos que inovar, nós temos que ser criativos. Então, a proposta da mentoria de lideranças negros e negras foi uma proposta de uma mentoria nesse viés de inovação. Nesse viés que você traz, sim, um arcabouço teórico, mas você traz experiências vivenciais, como disse ali Conceição Evaristo, quando ela fala da escrevivência. Você tem que ter essa questão. Por quê? Por exemplo, quando eu falo na questão do povo africano, uma das tecnologias
inovadoras do povo africano era a oralidade. E por que a gente acha que não precisa de um escrito, precisa de um livro sagrado, precisa... Não, gente, a gente aprende nessa questão da circularidade, da aprendizado com as diversas culturas, e o direito por si só, ele não dá conta de vencer esse tensionamento que eu trouxe aqui no início da minha fala, sem ele beber de outros saberes. Então, a gente precisa transversalizar a discussão. Então, eu fico aqui, me coloco à disposição de vocês, muito feliz pela iniciativa da escola, estou aqui cada vez mais disposta a contribuir, a ajudar, mas eu deixo ao final a provocação. E aí, depois de tudo isso, vamos fazer o quê? É isso. Senhoras e senhores, que falas poderosas! Ao concluirmos esse encontro, somos profundamente gratos pelas contribuições de nossas ilustres palestrantes. As reflexões proporcionadas por Arice e Lilian nos convocam a uma ação coletiva e consciente. Que possamos, inspirados por suas palavras, comprometer-nos a construir um ambiente jurídico mais inclusivo, onde gênero e raça sejam reconhecidos não como obstáculos, mas como pilares fundamentais de uma sociedade verdadeiramente democrática. Muito obrigada a todos, me sinto honrada por ter sido moderadora de um debate tão rico. Muito obrigada, eu passo a palavra à Cíntia.